Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme e forte? Pessoal, como vocês têm percebido aí, nós estamos gravando vários vídeos a respeito com o tema, da reforma protestante. E nesses vídeos curtos que nós estamos mandando, lançando aqui no YouTube, nós estamos falando sobre os fundamentos, o que seria, os fundamentos da reforma protestante, que são as 5 solas: sola fide, somente a fé; sola escritura; solus Christo; sola gratia, somente a graça, e soli deo gloria. Então, basicamente, esses são os fundamentos da reforma protestante. E um recado importante: no dia 28 desse mês de outubro, no sábado, no dia 28, anota aí, às 20 horas, nós estaremos fazendo uma live ao vivo pelo YouTube, tá? Aqui mesmo no canal do 3D Discipulado. E você é o nosso convidado. Já deixa salvo aí essa data, dia 28 do 10, 28 de outubro, nós estaremos fazendo uma live, tá, ao vivo, aqui no canal no YouTube. Você não pode perder, vai ser incrível. Nós vamos finalizar esse tema da reforma protestante de uma forma que talvez você nunca viu. Então, fique ligado. O tema desse vídeo hoje é solus Christo, o terceiro fundamento das 5 solas da reforma protestante. Por que esse tema é importante? Nesse tema é enfatizado que a salvação ela se dá somente por causa de Jesus Cristo, somente por Jesus. Martinho Lutero ele enfatizava alguns pontos, e dentre esses pontos era a respeito da autoridade do cristão, ou autoridade sobre o cristão. No caso, a autoridade que o cristão deveria seguir em última análise eram as Escrituras, e a respeito também da salvação, o meio de salvação. E a defesa de Martinho Lutero, uma defesa bíblica, era que somente por Jesus Cristo nós podemos ser salvos. E ele está totalmente de acordo com as Escrituras, pois a palavra de Deus fala em Atos, no capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta. Então, Martinho Lutero ele enfatiza essa doutrina fundamental da igreja, e a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar, ele vai gastar a sua pregação ali aos gentios, ele enfatiza a mensagem, ou ele enfatiza o tema da sua pregação em Jesus. Veja o que ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. O tema central da pregação do apóstolo Paulo era Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. Então a mensagem central estava em torno de Jesus, ela se concentrava naquilo que Jesus fez por nós. Há uma tentação muito grande da gente fugir desse tema da centralidade de Cristo e atender a agendas que nos parecem ser um pouco mais atraentes aos olhos e aos ouvidos. Mas como o apóstolo Paulo bem disse aqui na sua carta, ele resistiu a essa tentação. Ele não falou, ele não pregou com palavras eloquentes, não que ele não era capaz de fazê-lo, mas ele concentrou a centralidade da sua mensagem em Cristo, pois é somente no nome de Jesus é que torna-se a salvação eficaz. Mas talvez você caiu de gaiato nesse vídeo e você ainda não sabe com profundidade o que foi que Cristo fez por mim e por você. Mas se nós lermos Colossenses no capítulo 2, versículo 13 ao 15, nós teremos ideia daquilo que foi feito por nós na cruz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Jesus fez foi pegar a dívida do nosso pecado, arrancar e cravar na cruz do Calvário. Havia uma dívida enorme a ser paga por causa do nosso pecado. Mas preste bem atenção, essa dívida ela não era ao diabo, tá? Há uma confusão muito grande, e eu já fui confundido nesse aspecto, achar que Cristo morreu
para pagar uma dívida a Satanás, porque Satanás tinha-nos sob o seu controle, sob o seu domínio, e aí Cristo morreu para atender ali as exigências do diabo. Mas isso é um erro grande, é um engano muito grande. Cristo morreu para pagar uma dívida que nós tínhamos com Deus. A dívida não era com o diabo, muito pelo contrário, a dívida era com Deus. Esse Deus justo e santo também é um Deus amoroso. E Ele mesmo deu o seu próprio Filho para que essa dívida fosse paga. E Cristo, o homem perfeito, aquele que não pecou, sem pecado, ele foi tentado, porém sem pecado, como nos relata o livro de Hebreus. Ele pegou a escrita de dívida que havia sobre nós e ele cravou na cruz. E agora, aonde sim, o diabo e os demônios nos acusavam por causa do nosso pecado, por causa da nossa imundície, por causa da nossa condição caída, a palavra de Deus diz que Cristo, despojando todos os poderes e autoridades e fazendo dele um espetáculo público, triunfou sobre eles na cruz. Mas o que isso significa? Significa que nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Significa que em Cristo nós temos salvação. Significa que Cristo pagou pelos nossos pecados e somente Cristo. Não há mais nenhum outro nome. Não há quem interceda por nós diante de Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O livro de Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Não há quem possa interceder ou mediar nosso relacionamento, nossa vida diante de Deus. Isso significa que quando você se converteu e você aceitou esse convite do Evangelho, esse amor que nos constrange, os seus pecados foram perdoados. Não há mais nenhuma culpa ou condenação sobre você, pois elas foram lançadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Está pago. Aí você pode pensar, mas e os pecados que cometi depois? Está pago. O sacrifício de Cristo ele é suficiente para nos perdoar por inteiro. Não há pecado maior do que o perdão de Cristo naquela cruz, do que o perdão de Deus em Cristo. Jesus não precisa vir outra vez e ser pendurado numa cruz para que os próximos pecados que nós cometeremos fosse perdoado. Não é como no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança que o sacerdote precisava entrar uma vez por ano no Santo dos Santos e oferecer ali o pecado para si mesmo, primeiramente, e depois para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem ter os seus pecados encobertos. Não. Mas se você ainda continua pecando, e provavelmente isso aconteça em determinados momentos, se arrependa, confesse, deixe seu pecado, abandone uma vida de pecado e passe a buscar viver em santidade diante de Deus. A palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 10, que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E nada mais. No versículo mais adiante diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem que pagar penitência, não tem que pagar promessa, não tem que cumprir nenhum requisito a mais, a não ser crer na graça, crer nesse favor merecido, crer nessa oferta que Deus ofertou a nós, o seu próprio Filho, e viver, a partir daí, uma vida de obediência a Ele. Somente em Jesus a salvação, somente em Jesus a vida, porque a palavra de Deus fala que Ele é o caminho, mas fala também que Ele é a porta, fala também que Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o pão da vida, Ele tem a água viva, fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o nome dele é Jesus. E um dia ele virá voltar para buscar a sua igreja. E é nisso que nós cremos, essa é a nossa esperança, nós aguardamos com toda a fé e força que há no nosso coração. Graça e paz, fiquem com Deus, Deus te abençoe. E não perca nenhum dos vídeos que nós estamos postando no canal. Já curte, compartilha, comenta, manda para o seu amigo, grupo de célula, grupo da igreja, grupo do futebol, grupo da família, que eu tenho certeza que vai edificar todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Amém? Graça e paz, até o próximo vídeo.